Quando eu falo aqui de análise financeira, por exemplo, é muito importante avaliar o seguinte: se a pessoa tiver uma boa pontuação em todos os cenários, ela ganha 100% do bônus. Falar de planejamento estratégico sem falar de motivação e gestão de pessoas é praticamente uma heresia. Você que segue a gente no canal, você que sabe um pouco de planejamento estratégico, vai perceber muito rapidamente que quando a gente fala de planejamento estratégico, o tópico da sustentação de todo o planejamento estratégico é o tópico de aprendizagem e crescimento. Ou também, como eu costumo falar aqui, o tópico de inovação, onde a gente fala de treinamento, capacitação, motivação de pessoas e de softwares para sustentar processos que vão dar uma tratativa comercial que vai trazer o resultado financeiro por consequência. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui hoje? Recentemente, um dos nossos clientes nos procurou para falar sobre a implantação de um programa de participação nos resultados. Ele não tinha uma noção do que ele queria construir. Ele queria criar uma forma de motivar melhor a equipe dele. E ele procurou a gente para dar um aval, dar um parecer sobre essa ideia. E é claro, a gente trabalha de forma muito técnica. A gente trabalha com números, a gente trabalha com gestão, com processos, e foi por essa linha que a gente seguiu. A gente primeiro foi avaliar se era viável ou não realizar aquele tipo de programa e como ele poderia se tornar viável. E para isso, a gente tratou muita questão numérica, de legislação, de faturamento, de lucratividade, de procedimentos, de inovação, e eu achei isso uma pauta muito interessante para trazer aqui no canal. Porque muitas empresas querem fazer um programa de participação nos resultados, mas entende que é muito complexo, que é muito difícil. E com essa base técnica que a gente vai dar, essa roupagem mais hard skill que a gente vai trazer aqui agora, depois montar uma política que aplica-se a essa estrutura é muito fácil. O que a gente tem que fazer é entender essa estrutura aqui agora e, a partir disso, iniciar um programa de política que você pode usar o seu RH, ou uma empresa terceirizada, seu time de DP para te ajudar. N pessoas podem te ajudar nisso, até mesmo uma consultoria, como a ProResultado. Mas você primeiro precisa entender essa roupagem do programa de participação nos resultados para que você entenda se é viável ou não. Vamos lá, como que eu desenhei essa estrutura desse programa? Primeira coisa que eu falei, olha, vamos desenhar as partes principais que a gente precisa trabalhar. Então, a estrutura do programa, como que ele vai funcionar. A gente vai ter que estudar um pouco a legislação para a gente poder colocar, por exemplo, a gente sabe que os bônus, participações em resultado não podem ser pagas mais do que 2 vezes por ano, porque pode incorporar no salário. Então, esses cenários que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar a questão da abrangência, o quão vai abranger isso dentro da empresa, a análise financeira que é principal para saber se o negócio é viável ou não, né? Para saber se o projeto é viável ou não. Aí sim, a gente já estruturou ele, já entendeu a abrangência, já viu que é viável. Vamos falar das metas. E das metas a gente passa para os objetivos para a equipe. Depois a gente vai falar um pouquinho das vantagens, só para vocês entenderem por que é importante montar esse tipo de projeto. E se der tempo, eu vou desenhar com vocês uma estrutura de como montar esse programa e fazer as avaliações dele no dia a dia. Mas vamos lá, vamos falar aqui agora da parte estrutural. Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu tenho 2 modelos. Eu tenho a PLR, que é a participação nos lucros, então ela envolve resultado e algumas questões do tipo. Resultado que eu falo lucro é faturamento menos despesas menos custos, isso é lucro. Ou PPR, que é a participação nos resultados, não está atrelada a lucro. A gente define o resultado e a gente paga em cima dele. E é importante a gente falar também sobre o formato. Eu vou pagar em relação ao salário? Um salário, 2 salários, 50% do salário, algo do tipo. Eu vou pagar um valor fixo para a empresa como um todo, ou para departamentos? Ou eu vou falar sobre o lucro da companhia? Aqui sobre o lucro da companhia, a gente está falando praticamente de uma participação nos lucros, mas aqui a gente tem que ter um nível de maturidade muito grande, porque ficar abrindo o lucro da empresa para muita gente não pode ser uma opção muito boa e pode ser mal interpretado. Definir a estrutura, definir o modelo, por exemplo, vai ser um PPR e eu vou pagar em salários. Então, ótimo, eu já defino 2 tópicos. Vai ser um PPR, pago em salários. Aí eu vou entrar na legislação para avaliar. Ele vai ser pago, por exemplo, pagamento. Ele vai ser pago a cada 6 meses, ou ele vai ser pago anualmente para conseguir se equiparar à questão da legislação. Ele vai ter indicadores claros, então tudo isso a gente vai ter que analisar o que está na legislação, o que ela pede, para a gente poder ter essa segurança. Mas não muda muita coisa, tá? Com o advento ali da mudança e a permissão de pagamentos de bônus não atrelados ao salário, isso aqui é bem tranquilo. Entendi a legislação? Entendi o meu cenário? Ótimo. Agora eu vou definir minha abrangência. O quanto da empresa vai estar envolvido nisso? Só o time de vendas? Só o time administrativo? Time de vendas e administrativo? Time de vendas e equipe operacional e logística? Eu preciso entender quem vai estar envolvido.
E, dependendo do formato que estiver esse envolvimento das pessoas, você tem que cada vez mais se suprir de uma boa relação jurídica. Então, se eu quero fazer só para algumas gerências, as outras vão questionar. Então, tem que ter um embasamento jurídico para que somente aquelas gerências tenham acesso a esse pagamento maior. Tá? Então, a abrangência eu posso fazer de forma individual, por exemplo, só uma equipe comercial, só uma equipe do atendimento, e eu faço ali pessoa a pessoa. Pode ser um nível de gerência, algumas áreas específicas, ou pode abranger toda a empresa. Eu quero que todo mundo faça parte, porque todo mundo contribui para o resultado, a gente sabe disso. A equipe de manutenção está apoiando a equipe de implementação, dando para ele equipamento que não estraga, que está em dia, que funciona bem. A equipe de facilities está mantendo o clima e a estrutura agradável, que as pessoas tenham uma resposta melhor. Então, todo mundo faz parte. A questão é saber como medir. Entendi que eu vou fazer por toda a companhia e que eu já sei os indicadores que eu vou medir para avaliar esse resultado, aí eu venho para a parte que eu acho a mais importante, que às vezes o pessoal de RH e de outras áreas faz esse tipo de plano e não avalia. Análise de resultado. Aqui, o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar quanto custa a minha folha de pagamento como um todo e quanto isso consome do resultado da empresa quando eu aplico o sistema do programa de participação nos lucros. Ou seja, eu vou pagar no máximo 2 salários, dependendo da meta. Então, a empresa toda pode ganhar 2 salários. Então, vamos calcular o custo da folha de 2 salários. É X. O quanto que isso representa do meu resultado? 10, 15, 20%? O quanto que eu estou comprometendo do meu resultado para conseguir implementar esse programa de participação nos resultados? Feito isso, aí é meta. Aí é definir os indicadores que eu quero. O indicador vai ser faturamento, margem, lucro, vendas. Quais vão ser os indicadores? E aí eu vou definir os níveis de bônus. Por exemplo, bati a meta, todo mundo vai ganhar 50%. Bati a supermeta, todo mundo vai ganhar um salário. Bati a hipermeta, todo mundo vai ganhar 2 salários. Só que eu preciso definir metas de forma que escale o negócio e esse custo passe a ser um valor marginal que não faça diferença. Então eu preciso estabelecer metas que vão fazer com que a empresa venda mais. E ela vendendo mais, o resultado dela vai ser melhor. E isso aqui não vai fazer tanta diferença para ela no dia a dia. Tá? Então, definir os indicadores. Quais são? Definir os níveis de bônus, eu faço análise de resultado e verifico. Todos esses cenários aqui são lucrativos? São. Então, ótimo. Agora, eu vou determinar os objetivos de cada equipe. Então, eu vou determinar os objetivos de acordo com o que aquela equipe pode contribuir para o resultado melhor da empresa. Então, alguém de logística, alguém de manutenção. Então, tem uma frase boa, quer ver? Eu deixei até separado aqui. Ó. No próprio Estratégia em Ação, o que o pessoal fala? Quanto tempo levará para que melhorias, por exemplo, em qualidade e prazo de entrega de um produto, resultem de fato no aumento da base de clientes ou de margem de lucro? Ou seja, eu preciso definir indicadores agora e objetivos que me ajudem a alcançar os resultados. Então, por exemplo, eu coloco o objetivo que é a redução do prazo de entrega de um determinado produto quando a pessoa compra. A pessoa recebendo mais rápido o produto, ela fica mais feliz, ela fica mais satisfeita e automaticamente ela passa a ser um promotor do seu produto, da sua loja, ela passa a falar bem, ela passa a divulgar ou ela mesma passa a comprar várias vezes. Então, o atendimento em si, ele impacta no resultado a partir do momento que, quanto melhor a pessoa for atendida, mais capacidade a gente tem de tentar converter ela num cliente de longo prazo. Então, esses objetivos da equipe, eles têm que ser analisados nesse cenário. O que eu sugiro? Primeiro, separa os setores. Depois, por setor, você define quais são os indicadores e os objetivos que você quer alcançar. E, a partir disso, você faz o acompanhamento. Então, eu coloquei alguns indicadores aqui de exemplo. Lucro é um indicador bom. Redução de acidentes, porque redução de acidentes incarre e menos impacto financeiro, porque acidente gera um certo custo. Se for acidente com pessoas, aí tem a vida ainda, que é um custo incalculável, que é ali um impacto absurdo, que a gente precisa sempre priorizar. Você tem o indicador de performance de pessoas, por exemplo. Olha, eu quero evitar de pagar hora extra. Então, quanto menos horas extras eu gerar a partir de agora, maior vai ser o resultado de bonificação no final do ano. Por quê? Se eu estou fazendo muita hora extra, tem algo de errado na minha operação, ela está mal dimensionada. Então, eu preciso dimensioná-la de forma que eu não precise de hora extra, a não ser daquela ociosidade necessária de uma operação. Então, aqui a gente pode definir o seguinte, que quanto menos horas extras forem geradas, maior é a pontuação deles nesse score específico, da empresa nesse score. Aí você pode ter redução de despesas, relacionamento, logística, tem N outros. Definir os objetivos por equipe, aí eu começo a fazer a análise, ou estruturar uma análise. Eu vou estruturar uma análise de performance de cada
colaborador, equipe, grupo, de acordo com o meu formato. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Um exemplo. Eu tenho um processo aqui de implementação de uma PPR. Eu posso colocar indicadores por percentual ali do bônus. Então, por exemplo, eu vou colocar os indicadores positivos. Então, eu tenho indicadores positivos como, por exemplo, eu vou pegar uma área comercial e vou falar que um indicador é número de reclamações. Aí eu posso colocar aqui outro é volume de vendas, é um outro indicador. Eu posso colocar o NPS, atendimento no prazo e o atendimento no prazo. Por exemplo, os indicadores vão ser, por exemplo, aqui de uma área comercial. Não pode ter uma reclamação do meu comercial, ou seja, que ele vendeu algo e não conseguiu entregar. O volume de vendas tem que estar batendo as metas, eu tenho que estar com o NPS positivo e eu tenho que ter um atendimento no prazo. E aí eu coloco os negativos. Por exemplo, falta não justificada, porque falta justificada é atestado, então aqui é só falta mesmo. Advertência. Então, o que vai ser esse cenário? Eu vou colocar, por exemplo, se não tiver nenhuma reclamação, 25%. Se o volume de vendas crescer dentro daquele limite esperado, 25%. O meu NPS dos clientes está positivo? 25%. O meu atendimento está no prazo, eu estou entregando no prazo aquilo que está sendo comprado, está sendo vendido, por exemplo, esse é um indicador de logística, 25%. Ou seja, se a pessoa tiver uma boa pontuação em todos os cenários, ela ganha 100% do bônus. O bônus, por exemplo, a gente considerou aqui que era um salário. Então ela vai ganhar 100% de um salário dela. Ah, não, vamos colocar no cenário que ela ganhou o dobro, ela ganhou 2 salários. Então a gente vai distribuindo isso aqui, tá? E aí os negativos, por exemplo, se a pessoa tiver uma falta, ela perde 30% do bônus. Se a pessoa tiver uma advertência, ela perde 50% do bônus. Ou seja, aqui a gente já começou a estruturar também a forma de acompanhamento. E isso aqui você pode passar lá no Office 365, que você acha fácil uma forma de implementar isso aqui através do Listas. Depois eu posso até ver como fazer. E aí, por fim, é a análise de vantagens que a gente tem num programa de PLR. A gente consegue ter um aumento de produtividade, então os indicadores vão me ajudar a acompanhar essa produtividade. Oneração na folha, então assim, você tem uma oneração menor na folha de pagamento, porque não tem reflexos. Qualidade na entrega, você colocando indicadores de qualidade, seu time vai se esforçar mais para entregar com qualidade e ganhar bonificação. Engajamento, eu acho que carece de um RH para usar isso como ferramenta de engajamento. E depois você tem ali a atratividade para começar a atrair novos talentos. A maior dificuldade de um planejamento estratégico não está em planejar. O segredo de um planejamento estratégico está em controlar as ações, em gerenciar aquilo que deve ser executado para garantir que aquele planejamento seja de fato realizado dentro da companhia. E sabe qual que é o maior problema? Para você executar um planejamento estratégico, pode demorar mais de um ano. Você teria que gerenciar as tarefas por mais de um ano. E é diante disso, diante desse problema, que eu já vi acontecer em centenas de empresas que eu atendo, que eu decidi fazer uma imersão em planejamento estratégico. Só que essa imersão não vai estar focada em elaboração de planejamento estratégico, definição de metas, objetivos simplesmente. Esse planejamento estratégico vai estar focado em controle, em ações e em reuniões de resultado que geram vida para a empresa. Aquelas reuniões que vão garantir que o planejamento estratégico que você realizou no ano anterior sejam de fato alcançadas no próximo ano. Então não se esquece, a nossa imersão vai acontecer no final do mês de fevereiro, o link está na descrição. E você vai conseguir, dentro dessa imersão, entender realmente os controles que você deve aplicar no seu negócio para que o seu planejamento estratégico esse ano saia do papel e se torne resultado. Nos vemos lá. Pessoal, a ideia aqui hoje era trazer esse vídeo de forma bem rápida, bem sucinta aqui para vocês, só para vocês entenderem a estrutura e como que a gente monta o início de um programa de participação nos resultados, para que vocês possam usar por aí também. Mas aqui são os escopos, é um mapa, um macro mapa geral da parte técnica, da parte de análise. Por quê? Quando eu falo aqui de análise financeira, por exemplo, que eu tenho que voltar, é muito importante avaliar o seguinte. Vamos colocar uma empresa que fatura 50 milhões, ou fatura 5 milhões por mês, 60 milhões por ano. Margem dela é 10%. 10% de 60 milhões, sobra para a empresa 6 milhões de reais de lucro líquido. O que eu peço sempre para avaliar? Quanto que é a folha de pagamento dessa empresa? A folha de pagamento dela é 3 milhões. Você vai prometer salário para todo mundo se seu lucro está sendo 6 milhões? Você tem 3 de custo a mais, se sua folha por mês fecha em 3 milhões? Esse é o custo dela recorrente? Por que não vale a pena, nesse cenário, por exemplo, você colocar um programa de participação nos resultados? Você tem um lucro de 1 milhão de reais, você tem um lucro, por exemplo, de 6 milhões de reais, e 50% disso você vai colocar na premiação do seu time lá da parte de folha de pagamento. Se você tiver que fazer qualquer premiação depois,
vai ficar muito difícil você fazer uma premiação no mesmo nível, alguma coisa assim, vai ser difícil você subir no próximo ano e vai ficar difícil do time, ou vai ficar muito difícil o time bater, porque você vai colocar a régua muito lá em cima, ou ele imediatamente vai bater essa meta e você vai ter que ter esse gasto de uma folha de pagamento a mais, que dependendo do cenário não vale a pena. Então, faz uma análise financeira, olha quanto custa a folha, entende pela análise financeira o quanto que essa folha representa do mês de resultado da empresa, para não ter risco de vocês terem uma operação de programa de participação nos resultados que você consegue sustentar 1 ano, 2 anos, qualquer impacto que tem no resultado da empresa, imediatamente é cortado a participação. Então, pensa bem nesse formato, estrutura bem o formato que vocês vão apresentar para o cliente, mas passando por esse espaço aqui, apresentando de forma estruturada, consistente, com certeza vai ser bem aceito, com certeza vai ser bem visto, seja pelo seu cliente, seja pelo seu chefe, seja pela diretoria da sua empresa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Hoje o vídeo era mais curto, mais rápido, só para falar um pouco sobre essa questão de participação nos resultados. Porém, não se esqueça, aqui a gente está falando de estratégia, sustentação, pessoas, equipe, treinamento. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todo mundo que ficou. Não se esquece de se inscrever no canal, de marcar o sininho, para você poder receber as notificações. E se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso dia a dia, acompanha lá no meu Instagram, no Instagram da ProRestado, da Resultado em Foco. Obrigado e até a próxima.